E foi o início do culto. Nós começamos o culto orando com a tua palavra, louvamos. E esse momento da pregação, da ministração, é a tua palavra. É importante, Senhor, que essa palavra chegue aos nossos corações, mas ela chegue, Senhor, como algo transformador em nossas vidas, algo que mude, que transforme. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor use a vida da nossa irmã, que nesse momento se colocou à disposição para estar ministrando a tua palavra. Use ela na autoridade, na ousadia, na intrepidez. Usa a tua serva. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém? Irmãos, faz 3 semanas que eu estou tentando entender o que Deus quer falar com esse texto. É um texto muito conhecido por todos, que está no livro de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 21, mas o texto-chave é a partir do versículo 25. Eu tentei fazer esboço, como os irmãos sabem que é o meu costume de fazer. Aqui. 3 páginas frente e verso. Mas eu não sei o que o Senhor quer falar nessa noite. Eu literalmente não sei. Não é o meu esboço. Então que através da leitura do texto, que é a palavra do Senhor, que Ele possa dirigir a minha vida, direcionar a minha vida, para falar com os irmãos e comigo também. O texto de Marcos, ele fala da mulher enferma. Eu coloquei como tema: em busca da cura encontrei salvação. E eu vou fazer a leitura. No versículo 21, para ter um contexto, que diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 24. Quando a multidão seguia comprimindo, grande multidão seguia comprimindo, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a sua veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver com quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Aleluia. Para que fique mais entendido, aqui tem umas imagens que passaram sobre essa mulher que tocou nas vestes de Jesus. Porém, o contexto da história vai dizer: antes de Jesus chegar até essa mulher, ele havia passado para o outro lado do mar da Galileia,
onde ele foi à terra dos Gerazenos, onde ele encontrou ali um homem endemoniado que andava pelos sepulcros, e Jesus o libertou de uma legião de demônios, que Jesus foi expulso de lá, e ele voltou para o outro lado, e vem aquela multidão novamente e começa a seguir Jesus. E Jairo, um dos principais da sinagoga, vendo Jesus, sabendo dos milagres de Jesus, ele chega até Jesus e fala: Jesus, minha filha vai morrer. Minha filha está prestes a morrer. Eu preciso que o Senhor ajude ela. Eu preciso que o Senhor vá até lá na minha casa, porque ela vai morrer se o Senhor não a curar. E eu vejo aqui, nessa fala insistente, ele suplicou: minha filha está à morte. Isso é um clamor urgente. Isso é uma urgência. E Jesus para dar atenção para aquele homem: não, vamos lá, eu vou lá com você. Só que mesmo diante de um clamor urgente, há uma mulher que nem deveria estar ali, e ela consegue parar Jesus, mesmo diante de uma urgência. Quando a gente está dentro de um hospital, você está pronto para ser atendido, vai chamar a sua bichinha, e você fala: agora eu vou ser atendido. Aí aparece uma emergência, e você fica para trás. Outras pessoas são atendidas na sua frente, porque aquele médico tinha uma urgência muito mais urgente do que a tua. Sabe o que pode ser mais urgente do que a morte? Uma criança ia morrer, ou melhor, uma criança morreu. Jesus se atrasou e a criança morreu. Será que essa criança morreu porque Jesus se atrasou? Só que diante desse caminho, essa mulher, a Bíblia não fala o nome dela, mas há 12 anos ela tinha uma hemorragia. E hoje a medicina pode declarar que quem tem uma hemorragia, como essa mulher tinha, ela tem muitos problemas, não somente físicos, mas naquela época, o livro de Levítico vai dizer, a lei vai dizer, que uma mulher, quando estava nos seus dias de menstruação, nos seus dias de sangramento, ela não podia tocar em ninguém porque ela estava imunda. Então, durante 7 dias ela não tocava em ninguém, depois ela tinha que se purificar. E só depois de muitos dias ela poderia tocar em alguém, cozinhar para alguém, fazer alguma coisa para alguém, porque aí sim ela estava limpa. Fora isso, o que ela tocasse tinha que ser queimado no fogo, porque era imundo. Agora, imagine uma mulher que há 12 anos ela sofria de uma impureza, porque a lei dizia que ela era impura. Ou seja, se ela tinha uma família, agora ela não tinha mais, porque todos eram obrigados a estar longe dela, porque não podiam estar no mesmo ambiente que ela, porque se onde ela fosse, o povo ia ter que tacar fogo, limpar tudo. Ou seja, é uma mulher que ela foi tirada da sociedade. Então, além dela ter acarretado sobre si, bem provavelmente uma anemia muito forte, que essa mulher só sobreviveu durante esses 12 anos porque Deus tinha um plano na vida dela. E o plano chegava nesse momento, porque uma mulher numa situação normal hoje, ela não aguentaria essa hemorragia severa, porque ela não tinha, bem provável pelo texto, ela não tinha uma pausa dessa hemorragia, era todos os dias, porque se ela tivesse uma pausa, ela podia ter um tempo de ser purificada. Mas bem provável não era o caso dessa mulher. Vocês já se viram solitários? Sozinhos? Todo mundo já passou por um tempo de solidão, de ficar sozinho. Mas, por escolha tua, você podia de repente sair da tua casa, da tua cama e receber um abraço de alguém. Essa mulher não. Então, essa mulher, bem provável, ela caiu numa depressão profunda, ela teve problemas renais, ela teve problema no fígado, ela teve vários problemas de saúde, anemia, como eu já disse, porque isso é o que acontece com o sangramento constante. O nosso sangue, quando a gente doa sangue, a gente tem que esperar 6 meses para doar de novo, porque tem que ter uma renovação do sangue. O sangue precisa ser renovado. Quando a gente tira sangue no hospital para fazer exames, a gente tem que beber muita água, dependendo da quantidade de sangue que a gente tira, para que o nosso sangue seja renovado.
Porque senão a gente fica ali, não tem força nem para se levantar. Não tem força para se levantar, por conta da quantidade de sangue que foi tirado. Eu me lembro, em certa feita, 2020, quando fui fazer uma bateria de exames, tiraram 9 tubinhos, daquele assim, de sangue em mim. Quando eu levantei a cabeça, eu fiz assim, eu tombei. 9 tubinhos de sangue. Quase eu desmaiei. Eu sei, meu corpo todinho começou a pinicar e eu quase tombei. Meu marido não me segura, eu tinha caído. Agora imagine uma mulher que está perdendo sangue e revelia. É igual vou dar um exemplo da minha irmã, que muitos conhecem, ela passou por um processo de hemorragia. Só que ela tinha um tempo para acontecer. Ela ficava 20, 30 dias, às vezes menstruando, com muito sangramento, mas depois parava. Só que nesse tempo, ela passava muito mal. Ela ficava deitada, não tinha força para levantar, ela sentia dores, mas depois passava e ela era renovada. E tudo fluía. Essa mulher não. Aí ela vai e toca, e ela fica sabendo que Jesus vai passar por ali. E a mensagem ela diz: a fé dessa mulher, a perseverança dela. Porque para ela chegar até aqui, ela teve que ter esperança, ela teve que ter perseverança, ela teve que ter insistência e uma fé e a certeza: um dia eu vou ser curada. Um dia eu vou me livrar desse flagelo. E esse dia chegou. E eu creio que era o plano de Deus, porque a sustentou até aqui. Porque se não fosse o plano de Deus, ela já teria, como diz o mundo, batido as bolas há muito tempo. E quando ela ouve que Jesus vai passar por ali, ela olha para aquela multidão. Põe a imagem da multidão, meu Deus. Isso é só uma imagem, mas eu tenho certeza que a multidão é muito maior do que isso. Agora pensa você enfrentar uma multidão como essa com um detalhe: você não pode tocar em ninguém. Porque se alguém vê porque ela tinha que andar com vestes separadas ali, ela tinha que ser visivelmente identificada como uma mulher impura. E normalmente eram vestes pretas, para identificar que aquela mulher estava impura. Então, se alguém visse que ela estava passando pelo meio daquele povo e tocasse, porque ela tocou muitas pessoas para romper a multidão, ela tocou nas pessoas. Só que as pessoas não se deram conta, porque a multidão estava apertando uma ao outro. E ela se arrastou, e ela foi se arrastando, porque para tocar nas orlas da veste de Jesus, ela teria que estar no chão, em sinal de humilhação, se arrastando. Porque se ela fosse, dá licença, o povo, opa, o que eu estou fazendo aqui? E aquele povo todo ia se sentir impuro e contaminado. Então ela se arrasta em sinal de humilhação. E ela chega até Jesus e ela pensa consigo mesma: se eu apenas tocar as suas vestes, eu serei curada. Isso é fé. É fé. Só que ter fé sem colocá-la em ação e prática é só fé. Eu tenho fé, eu vou conseguir. Mas se eu pego essa fé e eu tenho uma ação e eu coloco ela em prática, aí algo se torna real na minha vida. E a fé dessa mulher que levou ela a se arrastejar e tocar nas orlas de Jesus fez com que a fé se transportasse em algo real, que foi a cura daquela mulher. Aquele sangramento ele foi estancado imediatamente, porque a palavra vai dizer: e logo se estancou a hemorragia e sentiu o seu corpo estar curada do seu flagelo. Foi algo instantâneo, foi algo rápido. Tocou em Jesus, uma multidão apertando Jesus, e todos que estavam ao redor de Jesus, ou a grande maioria, seguiam Jesus por um motivo. Muitos queriam ser curados, muitos queriam ser libertos de alguma coisa, e muitos queriam só curiar mesmo, vamos ver o que Jesus faz. Só que, se todos tocavam em Jesus, com exceção dos curiosos, vamos tirar os curiosos de lá, vamos deixar uma meia dúzia só, porque o resto é tudo curioso. Aquela meia dúzia precisava ser curada, precisava ser liberto. Mas eles chegaram a tocar em Jesus, esbarrar, passaram por Jesus. Eles foram curados? A Bíblia não vai dizer. A Bíblia diz da cura que Jesus ia lá e fazia os milagres de Jesus. Mas nesse contexto, que a multidão apertava Jesus, só uma pessoa foi capaz
de tirar poder involuntário de Jesus. Por que involuntário? Porque ela tocou nas vestes, e as vestes de Jesus transpôs o poder que havia em Jesus para atingir aquela mulher. Porque do contrário, as pessoas iam até Jesus punha as mãos, ou fazia boca barro, cuspia, e aquela pessoa era curada. Nessa situação, as próprias vestes de Jesus transpôs o poder que havia nele. Porque até nas vestes de Jesus há poder. Se não fosse assim, aquela corda tocada não traria poder de curar aquela mulher. E Jesus, ele para toda uma multidão para olhar ao redor e perguntar: quem me tocou? Quem está me tocando? E santos ignorantes como nós somos, vamos se colocar no lugar de Pedro ali, de João, de Tiago. Como somos ignorantes, irmão Jesus, tem uma multidão do seu lado, tem 1 milhão de pessoas do seu lado, está te apertando. E você vai perguntar: quem está te tocando? Todo mundo. Mas Jesus olha e fala, acho que Jesus olhou para ele e falou assim: oh, meus filhos ignorantes, se eu estou perguntando é porque tem algo diferente acontecendo neste lugar. Tem algo diferente. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E para isso acontecer, Jesus tinha que impor as mãos em alguém. E agora foi involuntário. Jesus já sabia quem o tinha tocado. Ele só está olhando no meio da multidão porque ela está encoberta pela multidão. Ela está aflita. Ela está aflita, coada. Porque quando ela vê que Jesus para pela multidão, ela sente medo. Porque quando olhassem para ela, iam falar: a impura tocou Jesus, Jesus agora está imundo. É o que o povo ia dizer ao olhar para aquela mulher. Jesus agora está impura, a impura tocou em Jesus, agora ninguém toca em Jesus. Só que o poder de Jesus excede tudo isso. E quando aquela multidão para, Jesus olha para ela e ela vê que ela não tem mais como se esconder, ela declara a verdade: fui eu que te toquei. E Jesus, ele não falou aquela multidão à toa para olhar para aquela mulher, porque eu tenho certeza que todas as vizinhanças ao redor da cidade de Capernaum, de Galileia, de todos os lugares que haviam ali, as pessoas já viram aquela mulher, sabiam que ela era impura, por isso ninguém chegava perto dela. Só que para ela deixar de ser impura, para ela voltar a ser inserida na sociedade, isso deveria ser declarado publicamente, que agora ela é pura. Só que lembra que ela gastou tudo que ela tinha com vários médicos e ninguém pôde curá-la? E como que agora, de um segundo para o outro, ela pode estar no meio da sociedade, inserida novamente na sociedade? Se Jesus não declarasse aquilo publicamente, pode ser que muitos a olhariam, ainda a veriam como uma mulher impura e não poderia tocar em ninguém. E uma mulher no meio de uma multidão é levantada por Jesus após ela declarar o que havia ocorrido. Bem provável ela contou para Jesus ali que 12 anos ela já estava doente, enferma. Deve ter contado tudo para Jesus ali para o povo ouvir. E Jesus, olhando para ela, fala: a tua fé te salvou. Jesus não fala: a tua fé te curou. Fala: a tua fé te salvou. Por que a fé dela salvou? Porque ela não encontrou somente a cura. Ali ela encontrou a redenção que veio de Cristo. A salvação da alma, a salvação do espírito, a salvação da vida, a salvação de tudo que ela perdeu foi restituída, porque agora ela foi restituída à sociedade. Agora ela pode ir na casa de uma amiga e tomar um chazinho. Agora ela pode se misturar com as pessoas, rever talvez a sua família, que de repente o povo é dali mesmo. De repente ela tinha filhos, não sei, não sabemos. Agora ela pode voltar para sua casa, diante de uma multidão que está vendo que ela foi restituída àquela sociedade. Só que para isso não foi fácil. Ela teve que passar um processo muito árduo e lento. 12 anos não são 12 dias. É muito tempo de sofrimento. Ela poderia ter morrido de depressão, ela poderia ter morrido de qualquer coisa. Ela até nem hemorragia de outra coisa, depressão nada. Só que naquele tempo o povo não sabia nem o que era depressão, só sabia que o povo estava deprimido. Mas não sabia que aquilo ali fazia um efeito terrível na mente, no coração, na
E as pessoas não entendiam que a rejeição era muito pior do que aquele sangramento. Ser rejeitado é muito pior do que passar por uma enfermidade. A rejeição é a pior das doenças, é a pior das enfermidades, porque ela não fere somente o corpo, ela fere a alma, ela machuca na alma. E é difícil a rejeição. Então aquela mulher teve que passar por um processo muito árduo, para agora ela cantar o hino da vitória, para agora ela estar restituída a uma sociedade sangrenta, maldosa, porque vemos isso hoje. Ai, aquele ali é médico, não chega perto, não, você vai pegar. Ai, Deus não pega assim, não. Ai, aquele ali está faltando uma perna. Gente, vou nem tocar, vai que eu perco a minha também. A sociedade é maldosa. A sociedade é maldosa com uma pessoa que tem uma enfermidade. Nós, sociedade, somos maldosos. E lá atrás não era diferente, porque era pior, porque eles não entendiam o que eram as enfermidades. Hoje a gente tem mais discernimento, tem muito mais medicina avançada, mas para essa mulher não foi fácil. E se não fosse a fé, ela não chegaria até aqui. E a mensagem é sobre fé. Tudo que eu escrevi aqui, ele não falou nada disso, não. Deixa quieto esse negócio. Porque é a fé que move barreiras, é a fé que move montanhas, é a fé de pensar há um futuro para mim, é a fé de pensar há algo novo para a minha vida que está preparado, é a fé. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é pela fé. Tudo veio pela fé, tudo foi feito pela fé. E talvez se aquela mulher não fosse doente, ela nem teria encontrado a salvação de Cristo, porque vai saber por onde ela estaria. Poderia estar servindo a Deus ou não, poderia estar servindo a deuses e longe da presença de Deus. Agora ela encontrou o que ela mais procurava, a cura e a salvação. Ela encontrou através da fé. E para encontrar essa fé, eu preciso romper barreiras. A barreira do orgulho, a barreira da soberba, a barreira da mentira. O que tem parado você? O que tem te impedido de chegar até Jesus? Porque em multidão e barreira vamos encontrar em todo canto. Mas o que tem te impedido de chegar até Jesus? O que nos tem impedido de chegar até Jesus? O que me impede de romper essas barreiras e crer que encontrando e tocando nas vestes de Jesus, eu serei sarada e curada? Eu poderia fazer muito mais do que eu possa pensar. O que me impede? Qual que é a minha barreira? Qual que é a sua? Essa mulher ela foi parada por um sangramento, por uma enfermidade. Mas a fé a fez romper barreiras e se encontrar com Jesus. E eu tenho certeza que esse era o plano de Deus. Porque Jesus precisava mostrar para aquele povo que o Filho de Deus operava milagres de qualquer forma. Falando, calado, andando, ou nas suas roupas, nas suas vestes que são santas. Por isso a palavra vem dizer para a gente: coloca as suas vestes santas. Somos santos? Não, mas se revista de vestes santas, se revista de poder, peça poder ao Senhor, peça revestimento, autoridade, Ele dá, sabedoria, Ele dá. Rompa as barreiras, não se deixe ser rompido ou detido por problemas, por enfermidade. Nós não temos problemas. Quando a gente para analisar a vida do nosso próximo, a gente entende que não temos problemas. Passamos perrengues e dificuldades, mas não temos problemas. E a palavra é só sobre fé. É o que Jesus quer falar conosco nesta noite. Rompa as barreiras e tenha fé. Eu quero louvar um louvor que não sei se eu vou conseguir, mas é um louvor muito conhecido, que ele vem falar das barreiras também. Põe para mim, por favor, antes de finalizarmos, que as horas já se passam, e que possamos entender nessa noite que Jesus ele quer aumentar a nossa fé, mas que para a nossa fé
fé sendo aumentada, precisamos pedir ao Senhor: Deus, aumenta a minha fé, porque eu quero romper as barreiras, eu quero romper as dificuldades, eu quero romper aquilo que tem me afastado de Ti, eu quero poder tocar nas Tuas vestes e ser sarada e curada dos meus flagelos. Talvez o meu flagelo, o seu, não seja um sangramento, uma enfermidade, mas seja a mentira, seja a soberba, seja a falsidade, seja a fofoca, e tudo isso nos afasta do Senhor, nos afasta das pessoas, porque ninguém quer conviver com pessoas assim. Então isso também nos afasta. Amém? Não deixe os problemas pararem a sua vida. Não deixe as dificuldades te pararem. Sei
Porque quando esses problemas e essas barreiras vierem, nós cremos que temos um intercessor. É Ele que intercede por nós. É Ele que vem sobre a nossa vida e fala: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Aí Ele vem e atende essa mulher e Ele volta e vai até a vida de Jairo. Olha, Jairo, tua filha não está morta, ela está viva. Mas aquele homem já havia recebido a notícia: tua filha morreu. E Jesus fala: ela não morreu, ela dorme. E Jesus tira mais uma barreira do caminho. E Ele vai de encontro à vida de Jairo, depois de trazer a vida para uma mulher que estava morta, viva. Porque a vida que ela vivia era uma vida de morta, mas ela estava viva. Mas era rejeitada como se fosse um morto. Era afastada como se fosse um morto. E a criança que estava no caminho, que literalmente estava morta, também recebeu a vida. E antes disso, Jesus havia libertado um homem de uma legião de demônios. E olha que impressionante. Um povo vê um homem que andava sobre os túmulos, que quebrava correntes e cadeias por conta de demônios. Homens veem aquele homem ser liberto e eles rejeitam o libertador. Pode uma coisa dessa? É estranho, né? E Jesus deixa aquele povo e vai para quem? Do outro lado. Ressuscita uma mulher, uma criança que havia morrido e dá vida a uma morta viva, para que agora ela tenha vida de verdade depois de anos perdidos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós servimos. Não importa a sua situação, não importa a minha situação, morto ou vivo, Ele dá vida. Ele liberta, Ele sara, Ele cura. E a gente crê que Ele entra nos leitos dos hospitais. E a gente crê que Ele entra aqui em nosso coração e nos liberta de nós mesmos. Porque esse é o Deus que nós servimos. E a certeza da fé, ela é poderosa. Só que não esqueça que uma fé sem ação, ela é morta. O que é uma fé sem ação? Eu tenho fé que eu vou ser curada, eu fico ali sem fazer nada. Agora eu tenho fé que eu vou ser curada, eu vou atrás da cura. E a minha ação de ir atrás da cura, eu encontro e literalmente eu sou curada. Porque Jesus faz assim. Jesus cura aquele que vai atrás da cura. Só que não somente a cura física. Encontramos a salvação pela fé. Que não venhamos perder a nossa fé. Porque sem ela somos vazios. Precisamos que a nossa fé seja aguçada todos os dias para encontrarmos essa cura e essa libertação e a nossa salvação. E a plena certeza que nos encontraremos com Jesus pela fé. Que os irmãos possam ter recebido e entendido a mensagem do Senhor e não percam a fé, não percamos a fé e não percamos a insistência de estar com Jesus. Mateus põe essa aqui mesmo. Somente com Jesus encontramos a verdadeira paz e salvação. Sem Jesus não tem conversa. É só com Ele, porque é através dele que nos encontramos com Deus. E é através dele. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Pela fé.